queridos, amém? Vamos nos colocar de pé na casa do Senhor. Salmo 104, por favor. Glória a Deus, porque nós estamos reunidos nessa casa, amém? Eu estava falando como é poderoso, né? Nós adoramos o Senhor, nós ouvimos a palavra, às vezes em casa, nós ouvimos os cultos, mas nada substitui nós estarmos reunidos como família, na presença de Deus, adorando o Senhor, né? Entoando louvores ao Senhor. E nós queremos falar desse Deus e começar esse culto falando da grandiosidade do Senhor. Amém? Diz assim a palavra: bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és grandioso, está revestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Até aí, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Queridos, que coisa poderosa, que Deus grandioso, que Deus majestoso. E esse Deus, Ele faz vento aos seus anjos e fogo aos teus ministros. E sabe, queridos, não é só para quem está no altar ministrando, porque o momento do louvor é um momento que todos nós ministramos o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus. Então aí no seu lugar eu quero declarar e profetizar que com a sua adoração o Senhor fará uma labareda de fogo, aí aonde você está, no seu coração, na sua mente, e Ele vai estar tocando a sua vida no mesmo momento que você vai estar entregando a sua verdadeira adoração no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós Te amamos, Pai. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Nós reconhecemos, Pai, o Seu poder, a Sua glória, a Sua majestade, Senhor. Tu és tudo para nós, Pai. E nós clamamos, Pai, pela Sua presença, a Sua doce presença que cura, a Sua presença que liberta. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição, Pai. Tudo ao Senhor, Pai. Receba em nome de Jesus tudo que nós somos, o que nós temos, Pai. Nós entregamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Queridos, antes da gente começar esse momento de louvor, eu quero trazer o entendimento para vocês. Na palavra do Senhor, quando Salomão terminou de construir o templo, estavam ali todos reunidos, toda a congregação, todos os levitas, todos os sacerdotes. Quando eles terminaram de colocar todos os utensílios dentro do templo, eles se purificaram e todos estavam reunidos ali. Aqueles que cantavam, aqueles que tocavam, e todos em uma única voz, em um tom alto, para que todos pudessem ouvir. Começaram a adorar a Deus, agradecendo pela sua bondade e pela sua misericórdia, que se renova a cada dia. E depois que isso aconteceu, a presença gloriosa de Deus desceu sobre aquele templo. E eu creio que quando todos nós reunidos em uma única voz clamar pela presença dEle, a presença dEle vem. Por isso nós queremos
pedir a Ele que Ele derrame o seu Espírito sobre nós essa noite. Derrama, Senhor. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós.
Nós chamamos pela tua presença. Nós queremos ver. Nós não queremos só sentir. Nós queremos tocar a tua presença. Descer sobre as nossas vidas. Nós clamamos pela tua presença palpável. Nós queremos te ver, Senhor. Tu que és santo, tu que és poderoso. Nós queremos clamar para que o céu se abra sobre nós, para que a sua vontade seja estabelecida em nosso meio, Jesus. Nós queremos pedir que o Senhor deixe o céu descer sobre esse lugar essa noite. Eu quero te pedir que o Senhor deixe o céu descer sobre os nossos corações. Estabeleça o teu reino em nós. Nós queremos cumprir a tua vontade. Nós queremos cumprir a tua vontade. Nós queremos te ver, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Peça para Ele. Deixa o céu descer. e que os céus fecham e se abram, teu reino
que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Oh, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Abra os céus essa noite, Jesus. Abra o céu essa noite, Jesus. Oh, e o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Todos nós com uma só voz, Senhor, nós dizemos o quanto Tu és santo, o quanto nós queremos a Ti. Não porque o Senhor pode nos dar algo, mas pelo que Tu és santo. Say
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia, Senhor, nós queremos estar mais perto da tua presença, mais perto de ti, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo te adorando, te sentindo, te tocando, Pai. Sabemos que o Senhor se fez presente, continuará presente e falará aos nossos corações através da palavra que será derramada direto do trono aos nossos corações. Pai querido, abençoe dízimos e ofertas na tua casa, para a honra e glória do teu santo nome. Querido, fica à vontade para trazer seus dízimos e as suas ofertas. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, querido. Muito boa noite, a paz, amém? Que Deus seja louvado nesse lugar. Essa canção é centenária e não envelhece nunca. Queria convidar todas as crianças que já estão aqui. Se você tem uma criança de 1 a 11 anos, por favor. A gente tem uma turma maravilhosa de profs que receberam treinamento esse final de semana e foi maravilhoso. Eles já eram muito preparados, agora estão ainda mais para conduzir as nossas crianças a serem consolidadas na rocha, amém? Então ergue sua mão para cá, vamos abençoá-los. Senhor Deus, nós queremos abençoar as nossas crianças mais uma vez. Apresentamos elas diante de Ti, os nossos profs, os nossos auxiliares. Obrigado por toda essa equipe, que seja um culto abençoado e que essas crianças sejam, Deus, poderosas na terra, em nome de Jesus, que possam refletir a Sua luz, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom cultinho, crianças. Amém. Queridos, hoje nós temos o privilégio de termos conosco o pastor Leonardo Trevisan, lá de São Paulo. Por favor, chega para cá, pastor. Glória a Deus pela vida dele. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dele? Amém? Ele está aqui conosco e ele vai conduzir uma mensagem direta ao seu coração. O pastor Leonardo, para quem não sabe, foi o primeiro pastor da nossa igreja, né? Quando nós fizemos o estatuto dessa igreja, ele que foi o pastor nos primeiros meses, até que o pastor Murilo fosse
consagrado pastor também, e daí o pastor Murilo passou a ser o presidente dessa igreja, mas o pastor Léo acompanha essa casa desde o comecinho. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus através da vida dele, amém? Ergue sua mão para cá, ele já está abençoado, mas a gente vai abençoar duplamente, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós, em uma só fé, Deus, estamos te clamando, mais uma vez, faz de novo, Deus. Em nome de Jesus, queremos abençoar a vida do pastor Léo, que ele seja ferramenta em suas mãos, Deus, e que ele possa transmitir, Deus, aquilo que o Senhor deseja comunicar para a sua igreja, Pai. E nós como igreja, Deus, em nome de Jesus, queremos estar de coração aberto, Deus, queremos ser um solo fértil para receber a sua mensagem, queremos absorver tudo que o Senhor tem para nós, queremos aplicar nas nossas vidas, portanto, fala conosco, Deus. Guarda cada mente, Deus, cada coração, queremos estar cativos, Deus, àquilo que o Senhor deseja entregar, Pai. Toma conta desses momentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Não, só quem ama Jesus fala boa noite. Aí, ó. Você viu como é que mudou? Eita glória. Mais uma vez, é uma honra muito grande estar aqui. Eu amo muito estar aqui em Nova Mutum, rever amigos, né? E como é gostoso ver o crescimento dessa igreja linda, tendo 2 cultos, né? Que coisa maravilhosa. E que bom que não cabia num só. E que bom que você está aqui. Você é resultado de muita oração, de um trabalho lindo que os pastores daqui, o pastor Murilo, Lucas, os outros pastores, pastor Alexandre, meu Deus, que saudade de você, pastor Alexandre. O primeiro culto, eu não tinha tua presença aqui, eu fiquei meio acanhado. Agora sim, agora vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu estava falando que eu tenho muito temor toda vez que eu subo no altar. É uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque existe a possibilidade de vocês, de uma vida, serem transformadas por aquilo que o altar libera. E isso é muito poderoso, isso é muito forte. A possibilidade de você mudar um conceito, a possibilidade de você mudar a mentalidade, a possibilidade de você mudar as atitudes, o modo de pensar de alguém, de você influenciar vidas. Isso é muito forte. A responsabilidade que a gente carrega aqui do altar é grande. Então eu tenho muito temor na hora que eu subo no altar para falar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Então, eu queria muito, em nome de Jesus, que você estivesse disposto a absorver aquilo que Deus tem para derramar nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém. A parábola do semeador fala que a semente é a palavra de Deus, e a semente é perfeita. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é a mesma ontem, hoje vai ser a mesma para? Essa é a palavra de Deus. E ela é perfeita. O semeador não. O semeador é cheio de defeitos. No caso, o semeador hoje vai ser o pastor Leonardo. Gente, pensa um homem cheio de pecados e defeitos, sou eu. Então, não espere alguma coisa boa vindo de mim, mas espere alguma coisa excelente vindo da semente, que é a palavra de Deus. Amém? Então receba a palavra de Deus com muita seriedade. Ela é imutável, ela é infalível, e ela, segundo a própria Bíblia,
é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Ela é muito eficaz, é muito eficiente. Então, se você realmente abrir o seu coração, se você escutar aquilo que o Espírito Santo tem para dizer na tua vida hoje, a tua vida nunca mais será a mesma. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, que você seja o solo fértil, em nome de Jesus. Amém? Por favor, Josué capítulo 4, versículo 1. Antes de nós lermos o texto, eu vou ler quase esse capítulo inteiro, eu quero passar também um conceito que eu experimentei e que eu queria muito compartilhar isso com você. Eu estava num congresso lá em Belo Horizonte e um pastor falou uma chave que muitos não pegaram, mas eu peguei. Eu peguei essa chave. Repita comigo, fala assim: a Bíblia. Não, fala com fé. A Bíblia foi escrita para mim. A chave é essa. A Bíblia, ela foi escrita para você. Presta atenção. A Bíblia é um livro histórico, sim ou não? É um livro poético, tem os salmos. É um livro profético, tem os profetas maiores, menores, Abacuque, Sofonias, Jeremias, Isaías. Sim, a Bíblia é um livro maravilhoso, mas ela foi escrita para mim. E você precisa ter esse entendimento. Deus, Ele usou um cenário, uma situação, um tempo na história, um personagem, para mostrar para mim algum princípio e alguns valores que Ele queria estabelecer na minha vida. Esse entendimento fez toda a diferença para mim. Então, quando eu leio a Bíblia, vamos dar o exemplo que eu dei no culto passado, de Davi. Quando eu leio a história de Davi, eu estou entendendo que Deus, através daquela história, quer me falar alguma coisa. Então Deus usou Davi como personagem, Golias como personagem, aquela situação da intriga entre o povo de Israel e os filisteus, aquele deserto, aquela dificuldade, aquela intriga, e através daquilo lá, Deus queria me mostrar algo. Talvez que eu possa enfrentar gigantes, eu posso derrotar gigantes em o nome do Senhor Jesus, e não depende das minhas habilidades carnais, e sim depende do quanto eu confio no meu Deus. Quem entendeu, diga amém. Então Deus queria, através daquela história, me dar um conceito, um valor, um princípio, um modus operandi, como Ele trata, como Ele atua nas nossas vidas. E isso não só na história de Davi, isso na história de Oséias, na história de Amós, na história de Salomão, em toda a palavra de Deus, ela foi escrita para mim. Eu preciso ler a palavra de Deus e entender o recado que Ele quer dar para mim. Quem entendeu, diga amém. Então o culto de hoje eu queria que você escutasse tudo aquilo que vai sair do altar debaixo dessa ótica, entendendo que Deus ele quer falar alguma coisa aos nossos corações na noite de hoje. Esteja disponível para escutar a voz de Deus. Amém? Josué 4, versículo 1, está escrito o seguinte: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Faz uma pausa, olha para mim. Deixa eu te contar o contexto. O povo de Israel, através de José, foi para o Egito, ficou 400 anos lá, ficou como escravo de Faraó. O clamor deles chegaram até Deus, Deus mandou Moisés, através das 10 pragas, liberou o povo do Egito. O povo ficou
40 anos peregrinando no deserto, sob o comando de Moisés. Quem está comigo até aqui, diga amém. Depois desses 40 anos no deserto, eles iam entrar na terra prometida, sim ou não? Só que Moisés não entrou na terra prometida. Moisés passou o cajado para Josué. Josué se tornou o comandante, né, o líder daquele povo, aquele 3 milhões de pessoas que iria conquistar a terra prometida. Só que no meio do caminho existia um obstáculo muito difícil de ser transposto. Era o Rio Jordão. Talvez hoje, na tua ótica, não seja um problema muito grande. É um rio. Na verdade, nem era um rio muito caudaloso, não é um rio muito grande, mas era um rio. Em 3 milhões de pessoas, a maioria deles que nasceu no deserto. Quem não sabe nadar, levanta a mão assim. Não fica com vergonha não, levanta a mão. Olha o tanto de gente que não sabe nadar num lugar que é lotado de rio, de piscina. Agora imagina o cara que nasceu no deserto, se ele sabia nadar. Vai aprender a nadar onde? Onde dava aula de natação lá no deserto? Não tinha. Então, era um problema muito grande. Além do que, tinha que atravessar com animais, com carroças, com crianças, com nenês, né? Era um obstáculo muito grande. Então, Deus falou para Josué: eu vou abrir o Jordão, para vocês passarem com o pé em seco. Assim como eu fui com Moisés, que abriu o Mar Vermelho, eu vou abrir o Jordão para que vocês possam passar a pé enxuto por esse obstáculo. E assim aconteceu. Então esse é o contexto, tá? Vamos voltar agora, nós estamos no versículo 3, vai para o 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Presta atenção, olha para mim, eu vou ler de novo esse versículo porque ele é fundamental para a nossa ministração. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali, no meio do Jordão, estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Versículo 15. Só quem está acordado, diga amém. Versículo 15. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão,
levantou-as Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber. Repita comigo, fala assim: fareis saber. Fareis saber aos vossos filhos dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Para que, ou seja, com o propósito, com o objetivo de que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que, com o objetivo, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Fala, amém. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, deixa eu fazer mais uma oração. Pai amado, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é tão rica, tão profunda, e em nome de Jesus, Deus, que ela possa realmente entrar nos nossos corações e fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Eu quero ressaltar mais uma vez o versículo 3. Ele fala o seguinte: ordenai-lhe dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras. E eu quero te fazer uma pergunta. Por quê? Por que que Deus mandou tomar 12 pedras do leito do Jordão para levar e fazer uma coluna lá em Gilgal? Eu não sabia, eu fui pesquisar. Jordão, o nome Jordão, vem do hebraico e significa Yarden. O significado de Yarden é aquele que desce, ou lugar por onde se desce. O significado da palavra Jordão significa esse: aquele que desce. Sabe por quê? Porque Jordão, ele é um rio que ele desce das cordilheiras, do degelo das cordilheiras, e corre para o Mar Morto. É o lugar mais baixo da terra. O Jordão, ele está a 430 metros abaixo do nível do mar. Se você olhar Nova Mutum, deve estar a 800 metros acima do nível. Alguém sabe a altitude de Nova Mutum aí? 450 metros acima do nível do mar. O Jordão é 430 abaixo do nível do mar. É o lugar que desce. Agora, por que tinha que pegar 12 pedras do leito do Rio Jordão? Porque eu não poderia pegar as pedras lá de Gilgal. A coluna foi feita em Gilgal. O altar de pedras foi feito em Gilgal. Por que tinha que levar a pedra do leito do Jordão para fazer um altar lá em Gilgal? Será que lá em Gilgal não tinha pedra? Será que não tinha 12 pedras que poderia montar um altar lá em Gilgal? Tinha. Mas a ordem de Deus é: tira do leito do Jordão e faz a coluna em Gilgal. O que isso fala para o Leonardo? Por que isso está escrito na Bíblia? Por que Deus fez questão de deixar isso registrado na Bíblia? O altar de Gilgal, ele tem que ser feito com as pedras tiradas do leito do Jordão. O que isso quer dizer? É sobre isso que nós vamos pregar nessa noite. Quem quer aprender, diga amém. Amém. Deixa eu te falar algo. Deus, ele respeita os princípios que ele mesmo estabeleceu. Deus, ele não vai quebrar os seus princípios. Ele não vai contra a sua própria palavra. Quem já ouviu aquele versículo que fala: os humilhados serão exaltados? Levanta a mão. Não, mas levanta alto. Quem já ouviu? Levanta alto. Os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia. Não existe. Coloca, por favor, Mateus 23:12. Todo mundo já escutou, eu também já escutei, gente. E eu já acreditei nisso. Os humilhados serão exaltados. Eu fui humilhado. Agora eu vou ser exaltado, você vai ver, porque eu fui humilhado. Onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito não. Está escrito isso aqui, ó. Quem
a si mesmo se exaltar será? Não, só quem sabe ler, fala humilhado. Agora, a quem a si mesmo se humilhar será? Quer dizer que não é aquele que é humilhado que vai ser exaltado. É aquele que se humilhar. Esse é o princípio. E Deus respeita o princípio que Ele mesmo estabeleceu. Coloca Filipenses 2:5, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, mas Ele não usou dos atributos de Deus. Antes, a si mesmo, Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana. Cadê? Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um amém? Amém. Presta atenção. Jesus, o Filho de Deus, respeitou o princípio. Vamos lá. Presta atenção. O altar público, o memorial da conquista, do milagre, ele só pode existir se ele tiver sido gerado lá no Jordão, no lugar baixo. Nós precisamos ter a consciência que a pedra do memorial foi tirada da lama. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O culto hoje, a palavra de hoje é sobre uma consciência que nós precisamos ter, que nós não somos absolutamente nada sem a presença de Deus. Versículo 22 fala o seguinte: farei saber os vossos filhos, Israel passou em seco no Jordão. Versículo 24, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Ou seja, olha para mim, presta atenção. O memorial que Deus mandou Josué fazer lá em Gilgal era necessário. As colunas, as pedras que foram tiradas do Jordão, foram levadas até Gilgal, foram feitos um memorial com o objetivo, com o propósito de que todos os povos da terra soubessem o que Deus fez naquele povo. Abriu o Jordão. Então mandou pegar as pedras e mandou fazer uma coluna de pedras lá em Gilgal. E qual que era o objetivo? Deus já deu. Quando os vossos filhos perguntarem, que coluna é essa? Quando os vossos filhos lá no futuro perguntarem, o que é esse monte de pedra? Vocês farão eles saber aquilo que Deus fez. O milagre. Deus abriu as águas do Jordão e o povo passou a seco. Presta atenção. Repita comigo, fala assim: a coluna de Gilgal é extremamente importante, porque o mundo precisa saber o Deus que nós cremos. Amém? Então eu quero que você entenda, querido, Deus, Ele não quer segredo dos milagres que Ele faz na tua vida. Eu vou repetir porque isso precisa entrar no teu coração. Deus não quer que você guarde segredo do milagre que Ele já fez na tua vida. Ele quer sim que você faça uma coluna em Gilgal. Sabe para quê? Para que no futuro, os teus filhos, as pessoas que estão no teu redor, para que eles saibam que existe um Deus que ainda curou no passado, cura no presente e vai curar no futuro. Um Deus que era poderoso para abrir o Mar Vermelho, mas que é poderoso para abrir o Jordão, e é poderoso para fazer grandes coisas na tua vida. O povo que está ao redor de você, as pessoas que estão do teu lado, que trabalham no teu emprego, que estudam na tua escola, as pessoas precisam saber desse Deus. Como que eles vão saber se você não contar?
O que a Bíblia diz? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas... Não, só quem sabe a Bíblia. E sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Fala para mim, pastor, o que é uma testemunha? É alguém que presenciou alguma coisa, que viu alguma coisa, que experimentou alguma coisa e está contando aquilo que viu. Isso é testemunha. E muitas vezes Deus opera um milagre na tua vida. Deus te tirou do alcoolismo, Deus te tirou da droga, Deus te tirou da prostituição, da pornografia, Deus te restaurou. Você era triste, infeliz, um lazarento, desgraçado, sem a graça, sem a presença de Deus. Deus mudou a tua história. Deus te deu alegria, te deu uma família, te deu um novo lar, Deus te deu saúde. E sabe o que você faz? Nada. Sabe para quem você conta? Para ninguém. A Bíblia fala, Mateus 5,14, por favor. Eu estou falando de Bíblia, não é o pastor Leonardo que está falando. Está escrito, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. E nem se coloca uma lâmpada, uma candeia, uma lamparina, debaixo do alqueire, que é uma cama. Não, mas se coloca no velador, para que ela ilumine toda a casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras. Repita comigo, para que todos. Só as mulheres agora, para que todos. Só os homens? Para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso é a Bíblia. Agora tem muito crente, agente secreto. Crente, agente secreto. Ninguém sabe o que é crente. Quem já recebeu uma bênção de Deus, levanta a mão assim. Você já ergueu uma coluna em Gilgal dessa bênção que Deus te deu? Você já testemunhou a respeito dos milagres, das maravilhas que Deus fez na tua vida? Porque se você não testemunhou, meu irmão, você está errado. Todos precisam ver as vossas boas obras, aquilo que Deus fez na tua vida. As pessoas precisam olhar para a coluna de Gilgal e falar assim, cara, o que é isso aqui? Que é esse negócio aqui? Esse monte de pedra, esse altar que você está levantando? Sabe o que é? Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Eu era drogado, infeliz, depressivo, triste, adúltero, mas Deus mudou a minha história. Hoje eu tenho uma família abençoada, eu tenho filhos abençoados, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho a alegria da salvação. Jesus mudou a minha história. Você precisa testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, não basta ter um altar, uma coluna em Gilgal. Eu quero falar a respeito do segundo altar. E esse segundo altar é o altar secreto. Fala comigo, altar secreto. Fala comigo, altar invisível. Presta atenção. Josué lhe obedeceu. Ele fez o altar de Gilgal para que todo mundo visse as pedras e glorificassem a Deus. Mas Josué fez algo muito incrível. No meu ponto de vista, algo muito precioso. Quando todo mundo passou, aqueles 3 milhões de pessoas passaram por aquele Jordão. Ficou só os sacerdotes segurando a arca. Josué, eu fico imaginando a cena. Josué ficou por último. E lá do meio do leito do Jordão que estava seco, ele pegou uma pedra e posicionou. Pegou uma segunda pedra e colocou do lado.
pegou uma terceira, quarta, quinta, pegou 12 pedras e fez um altar no leito do Jordão. Ninguém viu, não tinha câmera, não tinha selfie, não tinha. Estava só Josué e os sacerdotes. E Josué fez aquele altar no leito do Jordão. E aí a Bíblia fala que os sacerdotes saíram depois que todo mundo passou, e quando os sacerdotes pisaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram a correr e cobriram aquele altar que Josué fez. E segundo a Bíblia, aquelas pedras, aquele altar está lá até hoje. E eu falei para os meus irmãos, quando eu for para Israel, eu vou levar minha máscara de mergulho, ao pastor Alexandre. Eu quero ver se eu encontro aquelas 12 pedras empilhadas. Cara, que incrível. Um altar que só serviu para Josué e para mais ninguém. Um altar invisível. Ninguém tirou foto daquele altar, ninguém viu. Josué sabia, Josué precisava. E eu quero te passar uma chave espiritual. Quem quer escutar essa chave, diga eu quero. Presta atenção. O segredo do seu sucesso público depende do seu altar invisível. Eu vou repetir. O segredo do teu altar de Gilgal, o segredo do teu sucesso ministerial, o segredo do seu milagre, depende do seu altar invisível, da tua vida de intimidade com Deus. O altar público de Gilgal, ele não se sustenta se não houver um altar oculto, um altar privado, um altar invisível no Jordão. Nós vivemos numa época de validação. Presta atenção, você vai entender. O meio em que nós vivemos, o ambiente em que a gente vive nos molda. Nós somos extremamente influenciáveis. E eu não tenho tempo para te provar isso, mas existem estudos científicos a rodo, provando que nós somos pessoas sociáveis e influenciáveis. Se você tivesse nascido no Irã, você não tinha os mesmos conceitos, os mesmos valores que você tem aqui. Então não adianta você falar que você não é Maria vai com as outras, porque você é assim como eu. A tua roupa, a moda, tudo ao teu redor influencia como você pensa, como você age. Isso é muito provado cientificamente. E nós estamos numa época de validação. Nós dependemos da validação das pessoas. A nossa geração. O que é isso? Quantos likes eu recebi? O vídeo que eu postei, quantas visualizações tivemos? E essa maneira, essa cultura, esse conceito de validação, ela é muito viva na nossa geração. Então nós estamos muito preocupados com aquilo que os outros pensam de nós, com a nossa autoimagem, com aquilo que as pessoas vão achar das nossas atitudes, das nossas ações. Nós estamos muito preocupados com a coluna de Gilgal, mas muitas vezes nós nos esquecemos dos altares invisíveis que precisamos construir para sustentar o nosso ministério público. Isso é algo muito profundo, querido. Eu preciso muito do teu entendimento. Essa época em que você vive, o mundo que você vive, te leva a depender da aprovação das pessoas. As postagens no Instagram, você já viu alguém postar
uma foto tudo descabelada, sem maquiagem. A pessoa, ela tira 30 fotos, ela vai lá e ela escolhe a que está melhor e posta. Um vídeo em que ela está feliz, contente, mesmo que por dentro ela esteja completamente depressiva, amargurada, triste. Então nós vivemos uma época de validação. E aí que está o perigo. E talvez o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te fazer a seguinte pergunta: será que você está disposto a fazer altares invisíveis? Será que você está disposto a fazer um altar que ninguém está vendo? O que é isso, pastor Leonardo? O que é um altar invisível? Sabe, aquelas madrugadas que você ora e que ninguém vê? Aquele momento de devocional que você tem com Deus, que você se debruça na palavra, você lê a palavra, você rumina a palavra, e você não precisa contar para os outros que você está estudando a Bíblia, que você está orando. Aquele tempo de vigília que você gasta com Deus, aquele tempo de lágrimas que você gasta com Deus, de quebrantamento que você tem, só você e Deus, e ninguém vê. Isso é um altar invisível. Aquele perdão silencioso, que a pessoa te fez mal, e você não precisou ir lá e falar assim: ó, eu te perdoo, viu? Eu te perdoo disso e disso e disso que você me fez, que você me xingou, que você me maltratou, eu te perdoo. Não. Você libera o perdão de coração. Sabe aquela oferta que você dá para uma pessoa que está precisando? E você não tira foto, e você não coloca um vídeo na rede social, para que você seja engrandecido pela oferta que você deu. Hoje o Instagram, o algoritmo do Instagram é extremamente inteligente. E eu contei aqui no culto passado, eu vi ontem um vídeo. Presta atenção, eu não quero ser indelicado. Ajudar os outros é sempre bom, mas Deus, Ele está muito preocupado com a intenção do nosso coração. E eu vi um vídeo de um cara, chegou num vendedor de melancia, e ele falou o seguinte: cara, você vende as melancia aí e tal, né? Começou um diálogo. Eu preciso sustentar minha família e tal, e eu tenho um filho assim, assim, assado. E ele falou assim: quanto custa a melancia? Eu não lembro o valor, imagina, R$30. Bom, alguém já te pagou mais pelo valor da melancia? Eu falei assim: não. Então hoje você vai receber 10 vezes mais pelo valor da melancia. E foi lá e tirou R$300 e deu para o cara. E o cara ficou muito feliz, ficou muito agradecido, né? E aí acaba o vídeo assim, o cara bem agradecido por ter recebido R$300, e o cara nem levou a melancia, só queria realmente dar o dinheiro e ajudar ele. E isso deu para o homem que fez a boa ação milhares de curtidas, milhares de visualizações. E eu não estou julgando a intenção do coração dessa pessoa, mas talvez a intenção dele em filmar, colocar nas redes sociais e postar tudo isso, esteja muito mais voltado a receber elogios, a receber likes, a receber a atenção. Nossa, como ele ajudou, como ele é bondoso, do que em ajudar propriamente aquela pessoa que está vendendo a melancia. Quem entendeu, diga amém. Então, meus irmãos, é muito perigoso. A intenção do nosso coração é algo muito perigoso. Coloca Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, se a gente olhar e ler o capítulo,
sem um entendimento teológico, a gente vai achar que Jesus está dando instruções de como fazer justiça, de como dar esmola, de como orar e de como jejuar. E não é isso. Jesus não está querendo falar a respeito desses princípios. É claro que estão embutidos dentro do teor da mensagem de Jesus. E ali está escrito: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim, com o objetivo de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Olha para mim. Não adianta você querer fazer justiça se o objetivo de você fazer a justiça é você ser visto pelos homens. Quem está entendendo aí, diga amém. Não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus que disse isso. Guarda o teu coração de exercer a justiça, se o teu objetivo for de ser visto diante dos homens. Passa, por gentileza. Quando, pois, deres esmola, presta atenção, é Jesus que está falando, não é o pastor Leonardo. Quando você for dar esmola, não toca trombeta, não. Sabe, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que é a recompensa deles? Adilson, qual que era a recompensa que eles queriam? Ser visto pelos homens. Nossa, como ele é bonzinho, ele dá esmola, ele compra melancia. Gente, por favor, eu não sei, eu não quero julgar a intenção do coração, só estou dando um exemplo do cara que comprou melancia. Sabe, altares invisíveis é quando você compra 10 melancias e você não conta para ninguém, você não toca trombeta. A intenção do teu coração é simplesmente ajudar um pobre necessitado. E o capítulo 6 de Mateus, Jesus continua falando: vocês quando forem orar, não sejam igual aos hipócritas, que gostam de ficar em pé nas praças e nas sinagogas, e gostam de orar para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que era a recompensa que eles queriam? Uau, como que ele ora bem. Vocês quando forem jejuar, não seja igual aos hipócritas, que desfiguram o rosto, fica contristado, fica com aquela cara assim de: nossa, eu estou jejuando, gente, está difícil, ai que fome que eu estou. Não, mas porque eu e Deus, nós somos assim, estou jejuando, sou um cara espiritual. Qual que é o teu objetivo? É que as pessoas olhem para você e falem o tanto que você é espiritual. Em verdade vos digo que você já recebeu a tua recompensa. Você já enganou algumas pessoas. Então, Jesus está ensinando a respeito de oração, de jejum, de dar esmola, da justiça. Mas na verdade o conceito é simples. Tudo que a gente for fazer para Deus, a intenção do nosso coração tem que ser genuína. A palavra de Deus fala: de tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nem falei a referência, esse povo é fera mesmo, hein? De tudo que você deve guardar, guarda o coração. Então, o nosso coração, diz a Bíblia, ele é desesperadamente corrupto. Olha o tanto que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então eu vigio muito meu coração. Sabe por quê, querido? Porque eu tenho uma natureza carnal, adâmica. Se você é pecador, eu sou bem pior que você. Então, eu preciso vigiar o meu coração.
para que tudo que eu fizer, eu entenda que eu saí lá da lama, eu saí lá do Jordão, do lugar mais baixo da terra. Então, princípios são inegociáveis. Repita comigo, fala assim: princípios são inegociáveis. Altares invisíveis. Eu quero que você grave uma frase que falou muito comigo. As vitórias gigantescas do teu futuro são sustentadas apenas nas pedras invisíveis da sua intimidade. Eu vou repetir ela para entrar no teu coração. As vitórias gigantescas do teu futuro, os teus altares de Gilgal, o teu sucesso ministerial, o teu milagre, as vitórias gigantescas do teu futuro, elas são sustentadas por uma vida de intimidade, por altares secretos, por altares invisíveis. Não pense você que você vai ter um sucesso, que você vai ter um milagre, que você vai ter a coluna de Gilgal, se você não tiver o teu altar lá no leito do Jordão. A tua vida de intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga amém. É essa a cultura dos céus. É esse o modus operandi de Deus. Então, vamos voltar. Acompanha comigo. Nós falamos que a palavra de Deus foi escrita para nós, sim ou não? Deus, Ele deixou essa palavra, essa passagem do Jordão, esses altares do Jordão, porque Deus queria falar alguma coisa para mim. Esse é o modus operandi de Deus. Vou te dar alguns exemplos. Davi, ele matou Golias. Davi foi reconhecido publicamente. As mulheres cantavam assim: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Davi foi ovacionado porque ele matou o gigante Golias, que estava desafiando o exército de Israel há 40 dias e não tinha nenhum homem capaz de enfrentar ele. Mas Davi foi lá e enfrentou Golias, matou Golias, e ele foi engrandecido, altar de Gilgal. Mas escuta, ele foi tirado de trás das malhadas. Ele era ninguém, ele era desprezado, mas lá atrás das malhadas, ele tocava sua harpa, adorava a Deus, conversava com seu Deus, tinha intimidade. E ele falou para Saul, falou assim: Saul, presta atenção, eu já matei um leão, já matei um urso, assim como Deus me fez matar o leão e o urso, Ele também me fará matar esse incircunciso filisteu. E quando ele chega na batalha, ele fala para Golias, fala assim: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos, e eu darei as tuas carnes para as bestas feras do campo. Davi sabia o Deus que ele convivia todos os dias no altar invisível. Daniel, você conhece a história de Daniel na cova dos leões? Quem conhece a história de Daniel na cova dos leões, levanta a mão assim, ó. Tem gente que não conhece? Quem não conhece? E quem não tem mão para levantar? Está meio esquisito aqui. Daniel, o rei Nabucodonosor tacou Daniel lá na cova dos leões, mas os leões não comeram Daniel. E aí, o rei tirou, falou assim: o que aconteceu? O meu Deus fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram tacados na fornalha. O
que aconteceu? Nada, não foram queimados. Era tudo amigo ali. E aí o rei Nabucodonosor, ele faz um decreto. Toda a Babilônia vai adorar apenas o rei de Sadraque, Mesaque, Abidnego, o Deus de Daniel. Eles foram exaltados. Mas sabe por quê? Porque tinham altares invisíveis. Daniel, 3 vezes por dia, todos os dias, ele entrava no seu quarto, fechava a porta e orava e buscava a Deus. Todos os dias. Então, o altar de Gilgal, o pedestal que Daniel foi colocado, ele só foi sustentado porque Daniel tinha altares invisíveis. Ele gastava tempo de intimidade, de presença com Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aqui eu poderia dar vários e vários exemplos. Pedro, que foi o líder da igreja primitiva, orava, buscava a presença de Deus. Moisés, coloca lá para mim, só para a gente dar a base bíblica. Moisés, Êxodo 33, 7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Olha para mim. Moisés era líder de 3 milhões de pessoas no deserto, que não tinha comida, que não tinha água. Você acha que ele tinha pouco problema? Você acha que tinha pouca gente enchendo o saco dele, enchendo as paciências de Moisés? Você acha? Mas todos os dias ele costumava fazer isso. Ele pegava a tenda, armava bem longe, ele ia para essa tenda para falar com Deus. E a Bíblia fala que Deus falava com ele como qualquer fala ao seu amigo. Moisés foi talvez um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve. Altar de Gilgal. Mas ele tinha o seu altar invisível, o seu momento com Deus que ninguém via. Ele estava lá, orando, buscando a presença de Deus, tendo vida de comunhão, vida de intimidade. O próprio Josué, coloca, cadê? Êxodo 33, 11, olha lá. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, o seu servidor, o filho de Num, ele não se apartava da tenda. Pegou gosto. Pastora Cris, ele pegou gosto pela tenda. Josué ficava lá. Então, não é por acaso que Deus escolheu Josué para substituir Moisés. Não é por acaso. Sabe por que Deus escolheu Josué? Porque Josué tinha altares invisíveis. Josué construiu uma vida de intimidade, de comunhão, de fome, de presença. E aí Deus fez o que fez. Moisés foi sepultado por Deus e Josué foi o líder da conquista. Ele levou o povo a entrar na terra prometida. Deus falou isso para Josué: hoje eu engrandecerei o teu nome, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus fez isso. Josué foi um grandíssimo líder. Todo mundo conhece a história de Jericó. Cara, derrubou a muralha no grito, na trombeta. Deram 7 voltas em volta de Jericó. Na verdade deram 13 voltas. Foram 6 voltas, uma por dia. E depois no 7º dia deram 7 voltas. E gritaram e falaram por Josué e pelo Senhor. E as muralhas caíram. Cara, você seguiria um líder que deu esse comando, sim ou não? Claro que sim, Deus era com ele. Já pensou? O meu líder falou que era para eu dar a volta em Jericó, que a muralha ia cair. Eu ia dar a volta assim. Será? Vai cair nada.
dando volta, gritando. Olha o tamanho dessas muralhas, gente. Ó, vai cair nada. E de repente a gente grita e a muralha cai. Altar de Gilgal. Ó, Deus é com Josué. Assim como Deus foi com Moisés, Deus é com Josué. Cara, que fantástico. Mas Josué, ele tinha o seu altar invisível. Josué tinha a sua vida de intimidade, de lágrimas. Eu fico imaginando Josué. Moisés falava com Deus face a face ali dentro da tenda da congregação. A Bíblia fala que Moisés ia embora, voltava para o arraial, e Josué ficava lá. Oh Deus, que coisa gostosa estar aqui na tua presença. Eu não vou sair daqui não, deixa Moisés para lá. Eu vou continuar aqui, chorando, babando. Ai, que delícia que é estar aqui, eu não quero sair daqui. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, e clamar pela glória, a glória. Josué adorava estar na presença de Deus. Altares invisíveis. Ninguém via, ele estava lá dentro da tenda, ninguém via. Altares invisíveis. E o próprio Jesus, Mateus 21:9, por favor. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Todo mundo conhece a história. Jesus entrando em Jerusalém, eles estendiam os ramos, as roupas, para Jesus entrar e passar. Esse é o altar de Gilgal, o reconhecimento público, todo mundo falando: Hosana, bendito aquele que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas o altar de Gilgal, ele só foi instaurado na vida de Jesus porque Jesus obedeceu o princípio dado por Deus. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Deus deu o nome que está acima de todo nome. Mas vai para o 5, volta para o 5. Por que Deus deu para ele o nome que está acima de todo nome? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não, você pulou aí, não pulou não? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então presta atenção, Deus exaltou Jesus, porque Jesus seguiu um princípio. E qual é o princípio? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está na Bíblia. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usou das prerrogativas de Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Ele foi tentado em todas as coisas, diz a Bíblia, mas sem pecado. Ele conhece as tuas dores, mas ele não pecou. Então, eu quero que você entenda o seguinte: se o próprio Jesus se esvaziou, pastor Leonardo não precisa? Será que eu me acho melhor do que Jesus? E aqui eu quero te dar só uma
base bíblica. Lucas 5,15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem, serem curados de suas enfermidades. Isso é o altar público. Altar público. As pessoas vinham até Jesus para ser curadas. A fama dele cresceu por toda aquela região. Uau! Mas presta atenção, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares, o quê? Solitários, e orava. Marcos 1,35 fala que Jesus tinha ido para um lugar deserto para orar. Mateus 14,23 fala que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Lucas 6,12 retirou-se para o monte para orar. Marcos 6,46 subiu ao monte para orar. 47, e ele sozinho estava lá em terra orando. Mateus 26,36, Jesus no Getsemane chamou os seus discípulos e ele estava lá, Pedro, Tiago e João, para orar, porque a alma dele estava angustiada. Lucas 9,18, no Monte da Transfiguração, estando ele orando à parte, sozinho, orando. Presta atenção, Jesus, o Filho de Deus, ele precisava orar nos lugares solitários, sozinhos, nos montes, no deserto. Mas eu não preciso. Eu acho que eu tenho mais comunhão com Deus do que Jesus tinha. Então eu não preciso orar. Jesus, ele levantava altares invisíveis. Ele tinha tempo de intimidade, de comunhão com o Pai. Mas a gente não. Sabe por que você não tem altares invisíveis? Sabe por que você não investe tempo? Sabe por que você não lê a Bíblia? Sabe por que você não ora, não tranca no teu quarto, não ora, não chora na presença de Deus? Sabe por quê? Porque você tem muitas prioridades. Porque você tem muitos afazeres. A tua vida é muito tumultuada. Você não tem tempo para orar. Nós não temos tempo para buscar a presença de Deus, para meditar sobre a Bíblia, para investir em intimidade, para levantar altares invisíveis. Josué abriu mão de sair daquele lugar do meio do Jordão, e ele teve o tempo e a disponibilidade de levantar um altar lá no meio do Jordão, no leito. Moisés, com tantos afazeres, sendo líder de 3 milhões de pessoas, ele parava tudo e ele ia para a tenda da congregação para levantar um altar invisível. Daniel, sendo governador da Babilônia, ele era líder dos sátrapas, que eram os governadores. Você acha que tinha pouca coisa para fazer? 3 vezes, todos os dias, ele orava e buscava a presença de Deus. Davi, rei de Israel, não se cansava de estar na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Mas o Leonardo não tem tempo, porque a minha vida é muito agitada, eu tenho muitos afazeres. E aqui eu quero falar algo muito especial e em amor para cada um de nós. Gente, e eu estou pregando para mim também, viu? Você recebeu de Deus 24 horas todos os dias. O teu tempo é exatamente igual ao meu tempo, que é exatamente igual ao tempo de Jesus, que é exatamente igual ao tempo de Davi, de Salomão, de Pedro, de Josué, de Moisés. Todos nós temos as mesmas 24 horas. A diferença são as nossas prioridades. Repita comigo, fala assim, prioridades.
você dá o teu tempo para aquilo que é prioridade na tua vida. E talvez a prioridade na tua vida seja a tua vida financeira, seja o teu trabalho, seja o teu lazer, seja o Facebook, o Instagram, uma série da Netflix. Talvez a série da Netflix seja mais prioridade do que Jesus na tua vida. Talvez o teu lazer seja mais prioridade do que Jesus na tua vida. Talvez você tenha muito mais tempo para ficar nas redes sociais, ficar no WhatsApp, do que levantar um altar invisível que ninguém vê. Então o nosso tempo, ele é administrado de acordo com as nossas prioridades. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, eu sou de Barretos, eu sou irmão do Murilo mesmo, então eu vou falar e vou embora. Eu sei que é uma palavra dura. Sabe por quê? Porque ela reflete, ela confronta as nossas atitudes, ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, Ele tem sido a tua prioridade? Será que as tuas atitudes, será que os teus altares demonstram que Jesus tem sido a tua prioridade? Mateus 6,33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes, se sobrar um tempo, a gente faz uma oração para agradecer a Deus pelo dia que passou. Se sobrar um tempo, e se a gente não tiver com muita fome, a gente faz uma oração na hora da refeição. Cadê os teus altares invisíveis? Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um grande homem de Deus. Deus, eu quero ver milagres. Eu quero ver a coluna de Gilgal na minha vida. Eu quero ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas eu não estou disposto a levantar altares invisíveis. Eu vou repetir: o teu sucesso, as grandes vitórias ministeriais, espirituais da tua vida, elas são alicerçadas nos altares invisíveis da tua intimidade. E para finalizar, Êxodo 3:4, por favor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Eu vou repetir o versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra. É terra? Josué 5,13. 40 anos se passaram. O povo de Israel teve toda aquela peregrinação pelo deserto. Josué assumiu. E Josué estava ali. E versículo 13, 5:13. Estando Josué
ao pé de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel, levantou os olhos, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Olha para mim. Aqui é uma teofania. É o próprio Jesus que estava ali. É o príncipe do Senhor. Jesus apareceu em pé, com a espada em punho, uma espada desembainhada, nua, pronto para a batalha. Levanta a tua mão, eu quero profetizar um negócio na tua vida. Quero profetizar em nome de Jesus que Jesus já chegou na tua casa, na tua vida, e Ele está com a espada na mão, pronto para guerrear as tuas guerras em nome de Jesus. Amém? Quem recebe, diga amém. Jesus chegou para Josué, estava ali, ó, com a espada nas mãos, nua. Josué o adorou, prostrou e o adorou. Deixa eu te falar outra coisa. A principal arma de guerra é a adoração. Jericó foi destruída pela adoração. Josué se prostrou e adorou Jesus ali naquele lugar. E aí Jesus fala exatamente a mesma frase que Deus falou para Moisés. Olha aqui, não deixa esse povo bonito tirar a tua atenção não. Olha para mim. Moisés na sarça chegou até Deus. Deus falou: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é santo. 40 anos depois, Jesus aparece para Josué, e Jesus fala exatamente a mesma frase. Josué, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. A Bíblia foi escrita para quem? A Bíblia foi escrita para mim. O que isso quer dizer? O que Deus está querendo falar para o Leonardo? Está querendo falar o seguinte, presta atenção. Nós nunca experimentaremos o novo de Deus se nós tivermos a mentalidade do Egito, a maneira de andar do Egito. Deus está falando o seguinte, presta atenção, você vai entrar na terra prometida, mas essa maneira de andar, a sandália dos seus pés, a sandália que veio do Egito, ela precisa ficar para trás. Deus falou, Jesus, não se coloca vinho novo em odres. Sabe por quê? Porque o vinho novo vai expandir e vai perder tanto vinho quanto odre, mas coloca-se vinho novo em odres novos. Repita comigo, fala assim: mudança de mentalidade. A tua mente precisa mudar. Para você receber o novo de Deus, você precisa tirar essas sandálias velhas do Egito, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de likes, essa necessidade de validação pelos outros. Deus te trouxe hoje aqui e falou o seguinte: presta atenção, meu filho, você precisa levantar altares invisíveis, altares que ninguém está vendo, altares que a rede social não está vendo. Você precisa ter tempo de intimidade, de secreto, só eu e você. Você precisa entender que as pedras são tiradas lá da lama, lá do lugar baixo. Você precisa se esvaziar, se humilhar, e eu vou te exaltar. O altar de Gilgal, o teu milagre vai acontecer quando você for sustentado com altares invisíveis na presença de Deus. Fique em pé em nome de Jesus.
vidas novas, de uma mentalidade nova, de uma vida de altares invisíveis, vão sustentar o seu sucesso ministerial, vão sustentar os grandes milagres, as grandes coisas que Deus vai fazer através da sua vida. Mas ela depende dos altares invisíveis, ela depende dos seus momentos de intimidade com Deus, das suas lágrimas derramadas no secreto. Quem está disposto a levantar altares invisíveis aí, em nome de Jesus? Amém. Feche seus olhos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Fala para Deus: a minha fonte é o Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte, A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Escute, essa palavra não é uma palavra para mexer com a tua emoção. Essa palavra é uma palavra de autorreflexão. Nós vamos tomar a ceia agora,
E Jesus, quando ele distribuiu a ceia, ele falou assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma. Examine-se o homem a si mesmo. Então, diante dessa palavra, que ela é um espelho para nós, eu quero te fazer um convite a você examinar a sua própria vida. Será que Jesus tem sido a tua prioridade? Será que você tem investido o teu tempo em levantar altares que ninguém vê, mas que Deus, o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará, diz Mateus capítulo 6. Será que você está se mostrando para o teu Pai? Deus viu Josué levantar aquele altar no meio do Jordão. Homens não viram, mas Deus viu. Deus se agradou daquele altar que Josué levantou ali no meio do Jordão. Ninguém viu, mas Deus viu. Talvez ninguém vê você orando na madrugada, mas Deus vê. Talvez ninguém vê você dando aquela esmola, aquela oferta na vida da viúva, mas Deus está vendo. Qual tem sido a tua prioridade? Será que você ainda está calçando as sandálias da aprovação? Será que você ainda está calçando as sandálias da vaidade, do egoísmo, da carência emocional? E hoje o Espírito Santo te convida: tira as sandálias dos pés, tira essa mentalidade que veio do Egito, essa necessidade de aprovação, arranca dos teus pés. Você vai entrar pela terra prometida, e você precisa entrar com uma mentalidade diferente. A partir de hoje, eu quero levantar altares invisíveis, que ninguém vê, mas que o meu Deus está me vendo. Quem recebe essa palavra aí, diga amém. Glória a Deus. Sabe, querido, eu não quero fazer apelo, eu não quero que você saia daqui emotivo, o objetivo não é esse. Eu quero que você saia daqui com a consciência de que você precisa levantar altares invisíveis na presença de Deus, que você precisa investir tempo de qualidade com Ele, gastar os seus dias na presença do Senhor. Quem está disposto a isso, dá um glória aí, amém? Queria chamar os pastores, os líderes, nós vamos participar da ceia. Coríntios capítulo 11, versículo 23. A Bíblia relata a história de Jesus tomando a ceia com seus discípulos, e está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Preste atenção. Hoje, essa ceia se torna algo muito especial. A Bíblia fala que a ceia é uma nova aliança. Repita comigo, fala assim: nova aliança. É a ceia, é um renovo de aliança. Então,
Hoje, nesse culto, é uma data muito propícia para você renovar a tua aliança com Ele. Talvez é um momento de arrependimento, de você pedir perdão. Deus, eu tenho vivido mais para mim mesmo do que para o Senhor. Eu tenho levantado mais altares para mim do que altares para o Senhor. Me perdoa. E eu quero participar dessa ceia, renovar essa aliança contigo a partir de hoje. Eu quero dedicar o meu tempo em levantar altares de relacionamento, de intimidade, de presença contigo. A partir de hoje, eu renovo a minha aliança contigo. Quem está disposto a fazer isso, diga amém. Que você saia daqui com essa mentalidade, com esse compromisso, com essa consciência. Eu vou levantar altares na presença do meu Deus. Amém? Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Pai amado, nós santificamos esse pão e esse cálice, que representam o teu corpo e o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós abençoamos e o santificamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você vai participar conosco, por favor, pegue o pão, pegue o cálice e espere que nós todos vamos comer juntos em nome de Jesus. Levante o seu pão, por gentileza. Levante o pão bem alto. Esse pão, ele representa o corpo de Cristo, que foi moído por você. Seus pecados, as suas iniquidades, Jesus levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fala amém. Esse pão representa o corpo de Cristo. E quando você se alimenta do corpo de Cristo, não significa você apenas comer um pão, não. Significa você se tornar participante da natureza de Jesus. Em nome de Jesus, você vai comer esse pão, renovando a tua aliança com Ele. E faça um voto diante de Deus aí nessa hora. Mas Deus, hoje o pastor Leonardo falou a respeito de altares invisíveis. E eu quero renovar essa aliança contigo. A partir de hoje, eu quero assumir o compromisso de buscar a tua face, de estar na tua presença, de buscar intimidade e relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, nós queremos te louvar pelo sacrifício da cruz. Esse pão representa o teu corpo, moído e pendurado naquele madeiro por nós. E em memória de ti nós renovamos a aliança contigo, em nome de Jesus. Como o pão agora, em nome de Jesus.
meu clamor. Levante o cálice, levante o cálice. Esse cálice contém o líquido mais precioso, o líquido mais sagrado, o sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Cada gota desse sangue foi derramado por amor a você. Não foram os cravos que prendiam Jesus na cruz, foi o tanto que Ele te amou, e Ele ficou até o fim, porque Ele te amava, e Ele continua te amando. Então, em memória dEle, até que Ele volte, beba o cálice e renove a tua aliança com Ele, em nome de Jesus. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Pode sentar, por favor. Gratidão, queridos. É sempre um prazer estar aqui nessa igreja maravilhosa. Desculpem qualquer coisa, mas primeiro eu apanhei muito com essa palavra, e aí eu queria dividir a surra com vocês. Não queria apanhar sozinho, mas eu realmente creio nisso. Eu realmente creio da importância de nós termos uma vida de intimidade com Deus, uma vida secreta, uma vida de altar. Isso faz toda a diferença na tua vida. Amém? Que Deus os abençoe muito em nome de Jesus. Assim, uma honra estar aqui nessa igreja que eu vi nascer essa igreja, e me sinto muito honrado de estar aqui vendo a saúde e tudo que essa igreja tem representado nessa cidade. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te prosperando em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês, e em breve nós estaremos aqui compartilhando da palavra de Deus junto com vocês. Amém? Um beijo, gente, amo vocês, que Deus abençoe. Pastora Lu. Amém. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Recebemos, né? Recebemos no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor possa continuar falando conosco, não só no culto, mas durante a semana, no nosso altar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Bom, durante a semana nós temos os nossos GPS. Quem ainda não participa, GPS significa Grupo Pequeno Semanal. Ali nós temos as casas, os locais em que nós fazemos o GPS. Você pode ver lá no nosso Instagram e você vai ver direitinho. Tem locais que faz com homens e mulheres, outros são só com mulheres, outros só com homens, e você pode estar escolhendo um perto da sua casa ou na casa de alguém que você gostaria de estar indo, amém? Para você estar congregando ali durante a semana também, no nosso grupo pequeno semanal tem sido uma bênção, amém? No sábado nós temos o nosso culto Ative dos jovens. Cadê os jovens? Gente, vocês não podem deixar a pessoa dar recado sozinha, vocês têm que participar, amém? Então nós temos o culto Ative, tem sido uma bênção. Domingo de manhã, EBD de princípios, tem sido maravilhoso. Hoje nós tivemos uma aula fantástica com o pastor Jefferson sobre a mesa. Querido, não perca, não perca. E à noite teremos um culto especial novamente aqui com o Senhor. Tivemos esse final de semana um treinamento maravilhoso do Ministério Infantil. Quem é do Ministério Infantil aí? Foi fantástico, nós já estamos sabendo que foi maravilhoso. E eu queria falar para você que às vezes você viu o pastor Murilo no primeiro culto, ou indo embora aqui no segundo culto. Falou, gente, o que está acontecendo? Ele está na cidade, não está na cidade? Um abre o culto, outro fecha o culto, e nós não vimos ele falando. Mas ele deu uma torçãozinha no joelho, saiu do lugar lá o joelho, então ele está com uma dorzinha.
e estava difícil para ficar subindo escada, descendo escada e ficar em pé o tempo todo. Então, Deus trouxe lá o pastor Léo, que trouxe a palavra essa noite e foi uma bênção para as nossas vidas também. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigada, Jesus, por esse culto maravilhoso ao Senhor. Obrigado pela sua presença nessa casa que nos abriga, onde nós temos o ensino da tua palavra, onde nós, Pai, ficamos juntos para te louvar, para te adorar. Obrigada, Jesus, pela ceia do Senhor. Nós somos gratos por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom, maravilhoso, fiel. O Senhor fala conosco e nós queremos, Pai, continuar levantando altares ao Senhor, Deus. Altares, Pai, mas especialmente nessa noite, Deus, nós queremos aqui, Deus, declarar que cada dia mais nós queremos ter um altar no secreto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de cada casa, cada família, nos conduza em segurança para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada, no nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Vai na paz do Senhor. Nós temos aqui a equipe da oração. Se você quer receber uma oração, pedir oração de algo específico, vem aqui falar com os nossos irmãos, nossos pastores abençoados no nome de Jesus. Amém? Vai na paz do Senhor.